O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o Desculpe o Transtorno, este programa espetacular que eu faço com o gênio, o professor, o psicanalista e o autor Christian Dunker. Para assistir, você que já está aqui, eu imagino que já saiba, mas se você está vendo em algum corte de rede social, vai no canal da Tati Bernardi no YouTube e para mandar o e-mail com a sua pequena neurose do transtorno@gmail.com. E vamos para o e-mail de Ana, que diz que é uma adulta funcional, mas na verdade se sente uma criança fazendo coisas de adulto. Recentemente consegui a grande conquista de comprar meu primeiro imóvel aos 33 anos. Sou de uma família de classe média baixa, o que faz com que essa conquista seja realmente grande. Foi muito difícil chegar até aqui. No entanto, eu não pareço estar tão feliz com essa conquista. Me sinto meio regressiva desde que me mudei para minha casa. Penso muito na morte dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, dos meus amigos mais velhos, até da minha terapeuta. Quase sozinha, ela pensa, não é que essa galera toda morreu, né? Ela tá aí pensando. Sou sozinha, não tenho namorado, mas venho de uma família imensa. Estou quase sempre rodeada de família e de amigos. Mas, ainda assim, tenho um medo profundo de estar só. O que antes era um prazer, ficar sozinha em casa, agora parece aterrorizante. Ligo para os meus pais chorando, com muito medo. Penso que um dia eles vão morrer e eu vou ficar completamente sozinha. Eles conseguem me amparar, o que me deixa ainda pior, pois penso que um dia não vou ter esse amparo. Sou uma adulta funcional que consegue conquistas como títulos acadêmicos e comprar o primeiro imóvel, mas me sinto profundamente infantil. Me sinto numa posição contraditória, porque morro de medo de ficar dependente dos meus pais ou de alguém, mas também me sinto profundamente dependente deles nesse momento. Aqui ela não está contraditória, ela não conseguiu, né? Ela quer dizer, eu sou super independente, mas dependente. Mas ela deu dois exemplos de dependência. Né? E isso puxa muitos medos, como o medo de não conseguir ser mãe. Gente, eu já te amo, tá? A gente tá junto, eu sou igual a você. E isso puxa muitos medos, como de não conseguir ser mãe, de nunca conseguir cuidar de alguém por me sentir supostamente dependente dos meus pais. Enfim, está um caos viver dentro da minha cabeça. Adoro vocês. Eu também já te adoro, Ana. Você já te amo. Realmente... E acho que é um caso que tem um poder, assim, de generalização muito grande, né? Até pelo caráter sintético, não tem muita coisa, mas tem o essencial, né? Tem aqui o... Que é a solidão da mobilidade social, né? Por isso que ela vê esse medo de que todo mundo morra, é porque ela avançou e o pessoal ficou para trás. E é uma solidão, né? Eu recomendo, nesse caso, a leitura de um texto obrigatório chamado A Boba da Corte. Meu livro! Que trata, né, justamente dessa problemática de que acontece quando a gente muda de classe, evolui na vida, compra um apartamento, né? E imediatamente depois desse sucesso, dessa conquista, sobrevém um aumento da neurose. Isso foi descrito pelo Freud, né? Alguns tipos de caráteres elucidados pelo tratamento psicanalítico. Um deles é aqueles que fracassam quando triunfam. Né? Quando eu chego num lugar, eu sinto e faço coisas ou para voltar. Ela tem uma definição aqui de si mesma que explicita isso. Ela diz, eu sou regressiva, eu tenho pensamentos regressivos. Você pegou essa palavra? Peguei. Né? É regressiva de voltar, né? Sim. De voltar para de onde a gente veio. E isso acho que se traduz na emergência aí de um novo sintoma. Ela, pelo que eu entendi, ela não tinha isso. Ela passa a ter a partir desse determinado momento. E aí, Tati, é difícil crescer? Nossa, eu pensei várias coisas. Eu pensei do meu medo de avião, que eu tratei tanto tempo como medo de avião, até que me caiu a ficha que eu não tinha medo do avião quando eu estava voltando para casa. Eu só tinha medo de avião quando eu estava indo. Sim. Quando ainda não conhecia a psicanálise, caí não é você que vai falar, tá? Sou eu que tô falando. Caí na terapia cognitiva e para não ter medo de avião, um monte de se expor e levar coisinhas que lembram sua casa e não sei o quê, e o medo de avião. Um dia fui parar na psicanálise pela primeira vez, bem mais nova.
E como foi a volta? A volta foi ótima. Tava voltando. Você não tem medo de avião na volta? Não. Só na ida. E aí eu entendi que cada vez que eu pisava num aeroporto, era um lugar que meus pais nunca tinham pisado. Então, era a sensação, primeiro, de estar indo sem eles. E aí não é que não foi introjetada a lei em mim, que meus pais não me prepararam para a vida, mas tá indo sem eles mesmo, porque eu pude estudar mais, eu pude ganhar mais dinheiro, eu pude viajar mais, né? Então tá indo sem eles nesse sentido, mas também eles podem morrer enquanto eu não tô aqui. Então eu tinha esse pensamento obsessivo que cada vez que eu me distanciasse de São Paulo, os meus pais podiam morrer. E aí eu ia, mas eu ia passando muito mal, que era quase como uma solução, assim, para continuar grudada neles, que era assim, mas eu vou passando muito mal, eu vou como uma criança que não sabe ir, porque é um jeito de eu não ter ido. E o passar mal é um apelo e uma lembrança e uma ligação, né, de uma situação onde você foi cuidada, né, amada, né, ainda que com esse selo assim médico da urgência e da necessidade. Sim. Né? Aqui a gente tem a fobia, né, Tati? E as fobias, elas se dividem em dois grandes grupos, né? Uma a gente chama, né, de fobias de linhagem paterna, porque tem que ver com, assim, um objeto, né? Um lobo, um urso, uma barata, um rato, uma lagartixa, um cavalo, né? Um objeto que tem uma função meio totêmica, né? Um objeto que ele interdita, ele é ameaçador, ele representa a função punitiva ou restritiva da lei. E há fobias de linhagem materna, onde se trata do espaço. Agorafobia, claustrofobia, fobia a lugares específicos. E a gente acredita que esse segundo tipo de fobia, ele tem uma relação com uma cena que seria mais ou menos assim. Tem uma criança brincando no parquinho. A criança está o quê? Explorando o mundo, o infinito. Como se ela estivesse na areia, em frente ao mar, um mar infinito. Como é que ela faz esse processo? Ela vai tateando, e daí ela olha para trás. E daí a mãe assente e diz, pode ir. E daí ela vai mais um pouquinho. Ou seja, ela vai testando a corda de ligação dela com a criança. Só que surge então, se há alguma problemática, vamos dizer assim, nessa comunicação de amparo, surge a fantasia, a hipótese de que se eu continuar indo, uma hora o olhar da minha mãe vai sair do alcance. E eu posso morrer ou ela pode morrer. Isso. E daí eu vou para além dela. Isso é angústia de separação ou ela é mais... Um tipo de angústia de separação, né? Porque, no fundo, o desejo dessa mãe é que essa filha ou esse filho um dia vá embora, saia de casa, explore o mundo, se torne autônomo. Por isso que a mãe tem tanto medo do bebê cair, porque ele vai cair, né? Ele vai cair. Por isso que ela tem tanto medo de perdê-lo, né? No shopping, porque, no fundo, a gente espera que ele vai. Mas daí ele volta. Ele volta porque, sei lá, teve a sua própria família, ele volta com os netos, ele volta com histórias. E essa ligação, ela é fundamental, mas ela é um grande desafio. Você vê, quando a fobia começa? Quando ela cresce, compra o seu imóvel, compra o seu apartamento. Eu amo que ela fala, eu sou funcional, mas na verdade eu me sinto como uma criança fazendo coisas de adulto. Acho isso tão... Mas será que alguém se sente diferente disso? Eu me sinto o tempo inteiro num papel, como se eu fosse uma atriz fazendo um adulto. E aí, de tanto fazer, eu faço. Eu repeti esse teatro a vida inteira, mas tem uma criança o tempo inteiro. Tem uma criança, mas justamente essa criança que é a complexidade da solução para esse impasse, né? Quer dizer, a mãe aqui e a criança indo, né? Como que ela saca que, vai chegar uma hora que eu vou ir sem, né? Se você olha para a situação nua e crua, é o abismo, porque eu não vou ter mais para onde voltar. Mas aí opera uma substituição da mãe pelo que ela representa.
Ela representa exatamente como... Estou falando tudo isso para voltar no teu avião, porque a mãe representa... Um lugar para voltar. É só isso. E quando a mãe morre, volta para onde? Para o lugar... Materno. Para onde a gente volta. A mãe não é uma pessoa, a mãe não é uma... Mas aí é que tá o problema quando você faz a mobilidade social. Porque as minhas amigas que perderam a mãe, tem a casa da mãe, tem a história onde viveu, né? Tem a cidade, o bairro, as pessoas que sobram, os irmãos, a tia. Mas no fundo, tudo isso são suportes materiais para... os traços da mãe que vão ir com a gente. Esse que é o truque. É onde ela vive depois. É onde ela vive, ela habita em você, mas ela habita também naquilo do qual você se separou. Então, a separação não é só dela, é interna. A primeira vez que eu tive realmente uma crise de pânico muito violenta, eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe aos 24 anos. Foi super difícil, aquela coisa amalgamada, filha única, mãe italiana e tal. Eu saio, consigo sair, alugo um apartamento a 4 quadras da minha mãe, ou seja, saio, mas não saio muito. Olha lá, vai, eu tô olhando, eu tô aqui. Vai, eu tô aqui. Antes disso, a gente tinha feito a tal mobilidade social, a gente saiu do Tatuapé e foi pra Perdizes, só que minha mãe junto. Então, eu não saí sozinha do Tatuapé. A mãe foi junto. Foi lá. Só que foi por minha causa. Porque um dia eu cheguei e falei, não aguento mais atravessar a Radial Leste inteira, 15 estações de metrô e não sei o quê. Então minha mãe vem junto, porque minha mãe não aguentou. Mas aí, quando finalmente eu saio da casa da minha mãe, alugo um apartamento a 4 quadras dela, a gente tá acostumando com isso. Eu vou fazer um estágio na Globo e me mudo pro Rio. E aí minha mãe não vai junto. Então, e aí quando eu chego no Rio, eu fico em hotel. E eu começo a ter crise de pânico e o meu pensamento o tempo inteiro na minha cabeça é: não tem cama onde eu possa deitar. Porque eu primeiro saio do Tatuapé, pouquíssimos anos depois saio da casa da minha mãe, consigo alugar um apartamento meu, saio dele e chego no Rio. E no Rio é um hotel, não é uma casa. E aí eu pensava, não tem, o tempo inteiro... No hotel a gente não volta, não volta. A gente passa só. Então eu não podia voltar pro Tatuapé, não podia voltar pra Perdizes, não podia voltar pra São Paulo, não podia voltar pra casa da minha mãe e pro hotel eu não queria voltar. Então eu lembro de o dia inteiro sentir um cansaço, e eu era super jovem, tinha 25, 26... Mas eu sentia uma exaustão e minha cabeça ficava, não tem onde deitar, não tem onde deitar. E aí foi que eu desenvolvi uma crise de pânico violenta, fiquei pesando 42 quilos. E aí eu voltei para São Paulo. No dia que eu voltei para São Paulo, eu dormi durante 20 horas, porque eu pude deitar. E voltei a morar com a minha mãe por 1 mês, até alugar outro apartamento e sair de novo. Mas era horrível a sensação de não ter onde deitar, não ter para onde voltar. Ela é enlouquecedora. É uma sensação de dissolução. Sim, né? Era isso. Eu sentia que eu estava perdendo corporeidade. O meu amigo Mário Eduardo Costa Pereira tem um livro que é canônico, o melhor livro que a gente tem sobre pânico, né? Já pedi 20 vezes para ele. Saiu agora uma nova edição. Vai relançar. Relançou, a gente fez um debate lá na USP e tal. E aí a ideia dele combina muito com o que você está dizendo, né? Que no fundo o modelo do pânico é quando as duas séries se cruzam. Né? A série do espaço e a série do objeto se cruzam em torno de uma experiência de desamparo radical. O espaço seria... abriu demais. Tô no Rio, tô fora. E o objeto? E o objeto, a cama. E no fundo, o objeto difícil aí é você como a criança que saiu. Né? Como ela diz aqui, sou uma adulta funcional, mas na verdade me sinto uma criança fazendo coisas de adulto. Esta criança, ela está com a gente, mas ela precisa se separar da gente. Né? Ela precisa cair. E o pânico, o que é? Uma espécie de forçagem dessa situação. Né? Como a criança dizendo, não vou sair? Exatamente. Você se sente como uma criança, né? Sem amparo. Eu pensava, assim, eu tô me trazendo muito porque eu acho que vai ajudar ela. Eu pensava, eu fazia lista se eu tinha comido direito, se eu tinha escovado meu dente, porque eu precisava responder a um adulto. Eu fazia lista mental, tá tudo bem, eu tomei café, eu escovei o dente, eu almocei direitinho, comi vegetais, como se eu tivesse, eu realmente, ali eu fiquei que é um dos sintomas mais interessantes do pânico, né? Que é um sintoma muito vistoso, né? É muito florido, muitas vezes vai para o hospital mesmo, porque há uma coisa no coração,
e de grande reatividade à psicoterapia. Né? Se você tem pânico, uma boa psicoterapia vai resolver. Sim, melhora demais. Melhora e tal, né? Porque, no fundo, você está, vamos dizer assim, olhando para trás e não vê mais a mãe. E aí tem esse sintoma lindo, descrito pelo Freud, que é assim, você acha que vai ficar louco. Você acha que você não é mais você. Você acha que você, enquanto eu, está desaparecendo e a morte vai acontecer agora, né? E esse instante em que você está, veja só, fora dos objetos, né? Fora do espaço, né? Você tem iminência da morte. Nossa, gente, tô até me emocionando, porque assim, eu lembro da minha mãe, como foi uma mudança grande, foi caminhão de mudança, eu mudei com móveis e tal, porque eu fiquei num hotel durante um mês, depois eu fiquei num apart hotel, que tinha essa coisa de hotel, era horrível, mas enfim, eu tinha que mobiliar o negócio. E a minha mãe foi pra me ajudar, a arrumar armário, arrumar as coisas e tal, e aí tem a cena dela indo embora, entrando num táxi, para ir para o aeroporto, e eu ia pela primeira vez na vida, eu já era uma adulta de 26 anos mais ou menos, mas pela primeira vez na vida, eu ia me separar dela, eu não consigo nem falar dessa cena. Eu fiquei 3 dias sem conseguir falar. Não saía nada, não saía minha voz, era uma dor. Que é o vinculador, né? Pode ser o olhar. E eu pensava o dia inteiro, eu vou ficar louca, eu vou ficar louca. E eu pensava, meu Deus, isso é por causa da minha mãe? E a minha mãe começou a ir os finais de semana pro Rio para me ajudar a comer, eu fiquei muito mal. Que coisa doida. E a mãe como um lugar para onde a gente volta, né? E a minha mãe uma mala. Por que eu sofri tanto? Como a gente ama essas desgraças de mãe. E eu só fui sentir isso de novo quando eu engravidei. Mãe, né? Agora você, a mãe, as voltas com outra criança, né? Quando eu engravidei, eu senti isso tudo de novo. Meu Deus, será que eu posso ser mãe? Será que eu sou adulta para ser mãe? Sim. Será que eu não sou uma criança tentando ser mãe? Olha lá, por outro lado, crescimento. Você deixou de ser uma criança, agora você é um adulto. Você pode ser mãe. Tipo, o equivalente de comprei um apartamento, né? Me tornei mãe, consegui um emprego, ganhei dinheiro, casei, sei lá, qualquer um. Cada um vai ter o seu marco, né? Que é de separação. Olha o que ela diz aqui. No começo, ela gostava de ficar sozinha. Sim, porque... Mas depois desse evento, né? Tenho um medo profundo de estar só. O que antes era um prazer, ficar sozinho em casa, agora parece aterrorizante. Ou seja, a mesma situação. O que mudou para que antes ela Porque antes a mãe estava olhando mais de perto. Vai, fica sozinha, fica sozinha, fica sozinha. Eu deitava para dormir nessa época e eu pensava, minha mãe tá 1 hora de avião e 4 horas e meia de carro. Minha mãe tá 1 hora de avião e 4 horas e meia de carro. Aí eu dormia. Com 25 anos de idade, uma adulta. Mas eu ficava apavorada de estar longe da minha mãe. Que coisa, não? Pois é, e muitas vezes o pânico evolui mal, né? Assim, começa a ter um prognóstico muito pior do que a coisa em si, porque a tentação da pessoa qual é? Agora eu vou ter que criar uma mãe de bolso. Que é o Rivotril. Que é o Rivotril, que é a mãe que mora comigo, que é muitos pacientes com pânico não saem de casa. Só podem trabalhar em casa, né? Se restringe, porque aí você não tem esse problema do Porque a parede da casa te faz uma borda possível, sei lá. Porque faz essa função de lugar para onde, olha, eu tô em casa, eu não vou e volto. Mas aí você tá dizendo a pessoa morando sozinha, não que a pessoa volte a morar com a mãe. Volta a morar com a mãe. Volta a morar com a mãe ou com alguém que faça uma função semelhante e acaba indo para uma situação de incapacitação, né? Puxa, a vida ficou limitada, a pessoa não pode viajar, ela não pode explorar o mundo. Tem um livro muito bom que chama Bem Que Eu Queria Ir, de uma pessoa que quer conhecer o mundo, mas fóbico pra caramba. Sim. E ele não consegue ir pra nenhum dos lugares. E de fato, é aquele tipo do problema que não é tão sério, mas se você trata mal, ele fica. Uma unha encravada, você não trata. O que seria tratar mal uma crise de pânico? Por exemplo, responder com o apelo imediato, né? Me sinto sozinha e tal. Solução, mudar para casa da mamãe. Ok, na hora, na crise, muito bom, procurar todo mundo que te aconchegue, né? Mas viver de novo na casa da mamãe
é, vamos dizer assim, dar milho pro bode. Não, é pelo amor de alimentar Deus. o problema que, no fundo, é um problema com essa estrutura, né? Como é que você vai se separando da mãe e podendo voltar? E eu acho que tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas colocam outra pessoa no lugar da mãe. Isso, mesma coisa. Então, depois, quando eu fui me divorciar, depois de 10 anos de casamento, eu senti essa dor toda de novo e eu percebi, e não à toa a questão do desejo não estava rolando, que eu sofri tudo de novo, porque eu estava me separando da minha mãe de novo. Como eu vou morar sozinha? Porque ele é minha família. Ele estava nessa estrutura de mãe. Claro, não à toa a vida sexual tinha acabado. Claro. E aí sofri. Mas assim, eu sempre tive coragem de sair. Porque eu falava, eu vou aumentar a terapia. Eu vou marcar. Você sabia que a cura estava pra lá. Tava em sair. Tava em sair. Não, por mais que doa e pânico e não sei o quê... Ficar o tratar mal é ficar, né? O tratar mal é não entender, né? Que é difícil, que você tem o seu tempo, que você precisa respeitar o seu tempo, que não vai adiantar você... um treinamento militar que até põe fora, você só vai sofrer. Porque o trabalho psíquico... E a mãe não é a mãe. Isso. A minha mãe ia pro Rio de Janeiro ficar comigo e não adiantava nada. Porque eu não queria aquela mãe. Mas estamos levando a sério que a definição de mãe é o lugar para onde a gente volta. É o lugar para onde a gente volta. Porque eu falava, não adianta ela vir aqui. Eu quero criança, na minha casa, no Tatuapé, com aquela mãe lá. Não adianta ela vir pro Rio e eu já sou adulta. Muitas pessoas usam o animal de estimação para isso. Né? Se ele tá comigo, ufa, tá tudo garantido. Mas o problema é que às vezes elas nos deixam. Agora eu vou contar uma história minha. Agora se entregou. Não é só você, as suas neuroses. Eu vou contar uma história minha, que é uma história muito tocante, porque envolve minha filha, né? A gente estava na África, na Namíbia, e a gente passou alguns dias naqueles safaris fotográficos e tal, sem ver grande coisa. Uma zebra, uma girafa, um leão. E daí no último dia a gente foi fazer uma espécie de piquenique de despedida, né? E paramos num pôr do sol incrível, daqueles de Rei Leão, com uma árvorezinha, assim, uma acácia, pôr do sol. Estavam montando todas as coisas, né? Eu olhei para aquela árvore e eu falei, tá faltando alguma coisa naquela árvore. E é o meu xixizinho. Eu vou lá fazer um mijão. E daí eu falei com o guia em inglês, o guia, não sei se ele não entendeu, eu falei mal e eu entendi que tudo bem, né? E daí eu vou lá, todo garboso, né? Faz o seu xixi. Tô lá, apreciando o pôr do sol, de repente eu começo a escutar, volta, mas enchendo a paciência, né? Volta. Caramba, não se pode fazer um xixizinho nessa terra aqui. Volta. Daí eu começo a voltar, assim, meio que brincando, eu vou devagar e tal. De repente, eu ouço uma palavra que era uma palavra código. Assim, na África você aprende, você não corre. Porque se tem algum problema, você não corre. Vai te pegar. Exatamente. E daí eu ouvi, corre. E o acampamento se desfazendo e tal, e de repente aquela confusão, aí eu começo morrendo de medo, a correr e tal, o carro ele liga o carro no meio do caminho, corre atrás de mim. Christian. E daí eu entro no carro, aquele silêncio. Sua filha estava no carro? Minha filha estava no carro, minha esposa começa aquele esporro máximo. Seu idiota, você não era bababumba. Quando eu vejo, né, o carro estava aqui, 12 leões. Meu Deus, Christian! Depois contados, eles estavam perto de um arbusto. Tinham, sei lá, 3, 4 leõezinhos lindos. 4 leoas ferozes. 3 leões adultos. E daí o cara pegou o carro e falou, olha o que podia ter acontecido. Você tem aqui um monte de leões e... E foi por causa do xixi? Eles falaram, não vem demarcar território aqui, não, eu tô brincando. Os leões estavam atrás, eu tava lá na árvore, eles perceberam os leões, né? E daí eu levei aquela bronca, né? E o guia só ria, né? Porque ele não entendia português, mas a gente entendia, idiota, imbecil, sim. Né?
E daí eu tava assim, meio, né? Levei um susto, e é um susto muito estranho, porque você nunca imagina que realmente um leão poderia te pegar. Sim. Mas naquele dia você tava vendo os bichos, né? Mas eu tava montado, né? Sou aventureiro. Eu sou mesmo, fui lá, você está me xingando, mas não é assim e tal. Até que minha filha, a Natália, ela fez um comentário que eu jamais esqueci, assim, meio baixinho, sabe? Ela falou: pai, dessa vez você foi longe demais. Nossa, é que é o que a mãe Exatamente. perdeu a visão. A mãe parou de enxergar. E ela, né, dizendo assim, dessa vez, pai, você podia não ter voltado. Uhum. Que Quando bonito. eu percebi ela assim, com a angústia que eu devia ter sentido, Sim. né, que só recebi porque ela me devolveu isso, aí eu fiquei com um pânico. Ficou mesmo? Não, eu vi a coisa vindo, né? Você teve uma crise de pânico? Eu via o pânico vindo, mas acabei, né, me virando ali, tava junto com todo mundo no carro, indo para não sei aonde e tal. E Chris Dunker também se mete com os leões e quase comigo. Eu achei que você ia contar a história que você levantou sua filha e falou: um dia isso tudo será seu, momento Rei Leão, mas não, ele quase morreu. Dessa vez você foi longe demais, Gente, pai. Agora, quando ela liga pra mãe e pede essa ajuda e sente uma melhora, aí tudo bem, ela não tá voltando pra casa da mãe. É a negociação. É a negociação, porque eu acho que enquanto a mãe tá viva, a gente liga pra mãe. Mas aqui parece que essa separação ela tem uma relação mais forte com encontrar alguém, né? Casar, Sim. se namorar, se autorizar como alguém libidinal, né? Porque o que faz a separação no fundo, passa por sexo. Claro. O sexo, você não vai levar a mamãe. Sim. No sexo, você quer ir longe demais. A não ser que case com a mamãe, mas daí não faz sexo. Aí não funciona, né? Quer dizer, é um impasse de crescer ou permanecer, né? Qual a solução para essa maravilhosa Ana, que eu já me identifiquei e quero abraçar, é se apaixonar. E fazer amor. Mas veja, não no sentido comportamental, né? Porque ela pode fazer isso e continuar com a mesma coisa. É porque, em geral, quando a gente se apaixona, em geral, quando a gente namora, a gente elabora essa separação. A gente vai assumindo que eu posso voltar para lá, agora eu tenho uma coisa tão aqui atraente, interessante, que eu vou dizer que eu vou longe demais. E depois eu volto. Eu sou separada, minha filha passa metade da semana comigo, metade com meu ex-marido. E a minha filha às vezes pede pro meu ex-marido me ligar porque ela tem medo que eu morri. Sim. Isso é da neurose normal ou eu tô fazendo uma coisa de errado? Tem um momento em que a gente vai pensar que porque ele não está lá, ele morreu. Que é o momento que você começa a elaborar o que é morrer. Né? Ela começou, com 5, 6 ela começou. Então, vê se a mamãe tá bem lá, não sei o quê. Isso é contemporâneo da descoberta desse símbolo, desse saber, que a gente não nasce com ele. A gente descobre que a gente é mortal. Quando é que a gente descobre que a gente é mortal? Quando nesse processo você entende que a separação é real. Uhum. Que ela vai acontecer não só simbolicamente, nem só imaginariamente, mas que tem o quê? Algo de irreversível na vida. Tem que deixar essa dor, porque ela é fundante, né? Senão você não entende o que é morrer. Se você não entende o que é morrer, você não entende o que é viver, né? Não, você não vive direito. Sim, né? sim. Então deixa ela achar que a mamãe pode morrer, porque de fato mamãe pode. Pois é, mamãe pode. É isso que ela está entabulando, mas aí tem todo o trabalho de... mas não é agora, mas sim, você pode voltar, tá bem. A mamãe vai e volta. É a construção que precisa ser feita. Sempre que eu falo pra ela, você pode vir pra cá a hora que você quiser, até porque o pai mora 3 quadras, ela calma na hora. O grande lance é... Eu tô aqui, eu não deixei de existir porque você foi lá 3 quadras daqui. Então, é que não é só que tem o perigo de fora.
Talvez, no caso, pegando o caso da sua filha, lhe ocorram pensamentos, puxa, tá tão legal aqui com meu pai, bem que eu podia ir longe demais e ficar com meu pai e deixar minha mãe pra trás. Mas daí eu prefiro ser comida pelos leões. Não! É bom que ela pense assim e que ela vai então sentir o medo, vai evoluir o medo pra puxa, e se você morre? E a mesma coisa com o pai. E no meio desse caminho ela pensa, saudade de mamãe, vou voltar. Isso. Muito bom. Isso. Então, Ana, você já tem todo o meu amor e obrigada por ter mandado esse e-mail tão... Até chorei no programa. Fiz toda uma sessão de análise aqui por você. Nós e os leões, estamos juntos. Muito bom. Até o próximo programa. Escreva para dotranstorno@gmail.com e no YouTube, canal da Tati Bernardi. Até o próximo programa. Esse foi o Desculpe o Transtorno, comigo, Tati Bernardi, e com o Christian Dunker. Esse programa tem produção da Zamundo Studio. Mande e-mail para dotranstorno@gmail.com. Até o próximo episódio!